Pronto. O que acontece nessa relação da altura, essa altura H3 aqui, né, que você perguntou? Se porventura ela for maior que esse H1, esse H2, menos a altura da viga toda, significa que essa alturazinha aqui, na verdade, ela seria alguma coisa que estaria transpassando aqui assim, ó. Ela estaria entrando aqui dentro. E isso, Entendi, isso daqui estaria meio assim, ó. Então é só entendi. uma margem de segurança para evitar disso acontecer. É, mas não faz, tipo assim, daria um valor muito grande, né? Tipo assim, no Só que você sentido de pode ter vigas pequenas. Essa viga aqui, ela tem 2 metros de longe. 1,10 de altura. Ah, entendi. Se você tem uma viga menor, existe a possibilidade disso acontecer. Ah, entendi, entendi. Eu também tive Então, um pouco de dificuldade no exercício que ela fez. Ela até pediu para eu mandar e-mail que ela ia refazer, mas eu esqueci de mandar e-mail e ela também não respondeu e Yalen, então acredito que não ter feito diferença. é que você. A Yalen, pelo que eu vi aqui, ela Yalen colocou no Classroom como mural, né? É. Quem é professor no Classroom não recebe e-mail quando você escreve uma coisa no mural. A gente Ah, não, a tá. gente não recebe notificação. A gente só recebe notificação quando vocês comentam uma postagem nossa. Quando a gente está como Ah, professor no Classroom. eu vou. Então a Mayra não. Eu também só vi, nem outros alunos, nem professor. Eu só descobri que ela tinha mandado no Classroom porque eu entrei no Classroom agora pra ver aquele negócio que você tinha pedido do capítulo 7. Uhum. Mas é bem capaz da professora não ter sido nem notificada, nem aberto o Classroom, nem saber que Mas eu recebeu mandei nada. e-mail pra ela depois. Mandou? Ah, então tá, Mandei. tá garantido. Mas sempre tome cuidado com isso. Sempre que vocês forem falar no caso com o professor, respondam alguma postagem que ele já fez. Tá. Aí só um adendo referente às outras monitorias. Esse daqui é o exercício. Eu corrigi aquela parte que eu tinha considerado do tamanho de duas vigas, considerando uma só, porque vocês me explicaram lá que a professora comentou em sala que para sessão, sessão pi isso não acontece, né? Vocês vão Uhum. ver que o resultado se mantém por aquela questão das proporções das inércias e das relações geométricas acaba se mantendo, porque as mesas colaborantes são iguais nesse caso. Se a gente tivesse juntado os resultados juntados e separados com mesas colaborantes diferentes, daria diferente. Pois bem, o que temos mais de dúvidas, jovens? Eu não tenho alguma assim. Você pode ir aí na página 50, por favor? Sim, senhora. Meu pedido é uma ordem. Vamos lá. Aqui. Aqui. Esse daqui? Isso. Aí a linha de cortante. 51, então. Aqui. Isso aí. Ainda queria entender direito sobre essa, em relação a fazer mais a seção mais à esquerda ou à direita. Para essa questão aí, então poderia ter realmente dois resultados, dependendo de onde eu fizer o corte. O que É isso? acontece? Lembra que quando a gente faz um, um diagrama de força cortante, pensar um caso à parte, né? Que eu acho que entendendo isso conceitualmente vai ficar mais sentido. Vamos pensar uma viga apoiada mesmo. Uma carga distribuída, qualquer. Vai ter duas reações aqui. Como é que seria o diagrama de cortante disso daqui? Você vai abaixar um pouquinho, subir, né? Baixar mais um pouquinho, subir e zerar, certo? Isso daqui é um deck, um diagrama de Certo. força cortante. Show. O que, que vai acontecer aqui? Qual que é o valor do cortante no apoio? É esse ou é esse? Você acaba tendo uma descontinuidade por questão da força, né? Sim. Então, faz sentido que haja dois valores possíveis via linha de influência para esse cortante. Então, o que a gente vai dizer é que existe um cortante um pouquinho antes de eu passar do apoio e um cortante um pouquinho depois do apoio.
um cortante à esquerda do apoio, um cortante à direita do apoio. Que basicamente é um pouco antes e um pouco depois de eu contabilizar essa reação, né? Então, o que acontece? Eu vou ver, nesse caso aqui, como eu estou fazendo para essa sessão, eu acabo pegando uma um pouquinho depois, que aí eu pego um balanço, que é uma questão constante, e que depois vai zerar aqui, né? Desenhando aqui em cima. Seria uma coisa assim, né? Que é o que está ali embaixo, né? Só que quando a gente... E qual que seria o outro, né? Isso daqui, na verdade, é como se eu pegasse um pouquinho à direita do apoio. Se eu pegar um pouco à esquerda do apoio, lembra, se eu pego exatamente aqui no meio, eu tenho uma proporção aqui, né? 50 para cima, 50 para baixo, seria 0,505, seria uma coisa mais ou menos assim, né? Só que aqui vai ser 100% do vão. Então, na verdade, isso daqui vai ser um completo aqui assim. Isso daqui é uma coisa um pouquinho contra-intuitiva, mas isso fica assim, né? Sendo que esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Esse aqui acaba sendo a esquerda do apoio. E esse daqui é o à direita do apoio, né? Se você fizer o cálculo de semelhança de triângulo, né, você pode fazer esse triângulo com esse, porque esses ângulos são iguais. Você vai chegar aqui para esse exercício um valor de 0,2 aqui. Tá meio nebuloso isso ainda? Não, acho que agora eu consegui entender. Show. Opa. Deixa eu ver se eu esqueci. Deixa eu deletar isso aqui embaixo. Pá, 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 pá. E o que mais, senhoritas? Eu tô olhando aqui minhas anotações. Que tô anotando. No cálculo do coeficiente de amplificação, pode ir um exemplo aí? Página 50 agora, né? Deixa eu ver. Eu tava fazendo um, não sei em que página era, mas é uma viga bem simples que tem um tamanho de. O maior vão é dividido, a seção dele, né? E tem 7,5 para um lado e 12 para outro. Se você conseguir encontrar, eu vou procurar aqui também. Será que é isso daqui? É uma viga grande assim? Não. Ah, não, você falou que é simples. É, bem simples. Opa. 12,8. Não, só que isso daqui não é para calcular o coeficiente de impacto. Inclusive, isso daqui é peristático. Opa. 13. Ah, não, isso daqui é um vão só. Ah, pode aproveitar essa questão aí? Posso? Diga, jovem. Ah, parece que a parte que estaria em balanço, né, entre aspas, está apoiada na Terra. Como é que é a interpretação dessa figura? Que eu pensei que ela estaria, isso serviria como um apoio, mas o certo é considerar como balanço? Em termos de esquema de filar, Isso. uhum, faz exatamente aqui embaixo. Você vai ter esses dois apoios aqui. Opa, balanço aqui, balanço aqui. Um apoio na ponta, representado a terra, que apoia a laje de transição. Então, isso daqui, por exemplo, vou fazer com marca-texto. Isso daqui é isso daqui, e isso daqui é isso daqui.
tá? Essa relação aqui não constitui apoio, tá? Para ter um apoio, realmente Ah, tem que ter uma estrutura de fundação aqui, segurando sim. o tranco. O que eu fiquei imaginando é que é por causa dessa placa de. Em relação à placa de aproximação, a gente considera que na ponta tem esse apoio. Mas Sim. ele também é imaginário, né? Aí eu pensei que serviria da mesma É, forma para esse trecho veio aí. não. O que ele representa, na verdade, se você fosse modelar isso num F2 da vida, de uma forma mais discretizada, de uma forma mais representativa, você acaba tratando esse solo como um conjunto de molas que está apoiando essa plaquinha, tá vendo? Só que dá trabalho demais para fazer isso aqui, né? A gente tá fazendo na mão. Esse é um saco calcular um monte de mola para simular uma interação solo-estrutura de uma coisa tão simples quanto a laje de transição. Não é uma perda tão grande para fins de cálculo a gente pegar isso daqui e considerar como sendo só uma reaçãozinha aqui. Tá bom, entendi. Uhum. E note também que você vai ter bastante terra aqui embaixo da placa de apoio, da laje de transição servindo de apoio para ela. Aqui você só está apoiando esse trechinho aqui, um ponto só praticamente. Se realmente tivesse uma carga estrutural pesada vindo aqui, na carga da ponte, isso daqui ia ter uma tendência provavelmente a esse solo dar uma cedida, vai ter uma rupturazinha aqui. Deixa eu te perguntar, como é que você fez o carregamento nessa questão? E ela dá. Não, é como você colocou em cima, entendeu? Ah, tá. Ah, não, vai depender da linha de fluência. Aqui, ó. Eu construí a linha de fluência e posicionei ele de forma a dar o maior, os valores máximos e mínimos, né? É aquela questão que eu discuti antes, não, desculpa, antes, o mínimo, os valores negativos em cima na linha de fluência, né? Os valores positivos embaixo. Isso faz diferença para você não confundir momento mínimo com momento máximo, nem cortante mínimo com Mas cortante lá máximo. não faz uma diferença, naquele lá que eu te perguntei É, se eu no vou. de reação não, mas nos outros, momento torsor, cortante, vai. Não, ok, mas eu não entendi por que você colocou ali, lá, é aí, essa carga, e ali também, entendeu? O que? Aqui e aqui? É, eu não entendi como que você colocou. É, eu vou colocar a carga onde ela vai me dar os valores máximos e mínimos, correto? Uhum. As cargas pontuais eu vou organizar elas de forma a me dar os onde elas vão ter as maiores ordenadas. Então, por exemplo, esse 124 aqui, eu coloco ele bem em cima desse 0,25, Uhum. porque ele vai me dar o maior valor possível dentro dos valores negativos. Nesse caso aqui, eu acabo colocando uma para cada lado, porque se eu colocasse 3 aqui assim, ou 3 aqui assim, não me daria um valor tão grande quanto se eu colocasse 3 aqui assim. Uhum. É uma coisa até intuitiva de se ver aqui, pela proporção do 13,25, do 3,70 e da altura desses dois triângulos que a gente acaba tendo desenhado aqui embaixo. Se não for tão intuitivo, calcula, dá uma olhada em qual que seria essas cotas a 1,5 m aqui, a 1,5 m aqui, que aí você tira a teima também. Não, esse eu entendi. A parte de baixo que eu não entendi. Aí Essa na daí. parte, isso daqui é isso daqui é pro negativo, né? É o momento negativo máximo. Qual que é o momento positivo máximo? Quando eu só vou ter cargas onde vai me gerar momento onde vai me gerar momento, não, desculpa, onde vai me gerar cortante positivo. Hum, Esse 0,8 aqui é maior que esse 0,2, vai ser onde eu vou colocar meu um eixo do meu veículo tipo, né? Depois 124, 124 a 1,5 m,
jogo a carga de multidão aqui nesse trecho todo, jogo a carga de multidão aqui nesse trecho todo Entendi. e faço aquele processo de cálculo de ordenada vezes carga pontual, é, carga distribuída vezes a área do diagrama. Não se esqueçam de, durante a prova, apontar que vocês estão multiplicando pelo coeficiente impacto. Ah, não calculei o coeficiente impacto, porque é uma coisa hiperestática. Então indica que está multiplicando pelo coeficiente impacto, tá? A não ser que seja uma coisa como uma passarela, né? Que realmente não tem. Passarela é a mesma coisa que o passeio, né? Passarela, passarela mesmo. Quando eu falo passarela, é passarela. Aquela que tem na pista que você sobe e atravessa. Ah. Quando eu falo passarela, é exatamente. É porque eu fui com o carro preto passado, né? Tô usando de Então, referência a prova que eu fiz. tipo assim, como que faz uma passarela? Ela vai te dar as plantas de forma, então assim, só vai mudar que vai ser uma planta de forma diferente. Se ela for cobrar, como ela cobrou no período passado, eu acho que não. Se ela for inventar uma moda, ela vai inventar uma moda nova. Mas eu não sei se isso é reconfortante ou mais desesperador, né? É É, verdade. deixa eu pegar um. Monitor de pontos. Deixa eu fazer um rabiscos que vão ficar permanentes aqui. Opa. A seção tipo, se eu não me engano, era dessa característica aqui, né? Você tinha uma seção de passarela desse tipo, com guarda-corpo aqui. Você tinha uma seção metálica aqui. Não lembro se era metálica ou se era de concreto, mas era uma seção I aqui assim. Uhum. E tinha um pouquinho de um revestimento aqui também. Então a mesma coisa, você vai calcular a área disso daqui que é o revestimento, multiplicar pelo peso do revestimento que ela der. Isso daqui que é concreto, você vai pegar a área disso, multiplicar pelo, pelo coeficiente do concreto, né, 25 quilômetros por metro Ah, cúbico. A carga do assim, guarda-corpo ela vai dar. é, o cálculo de carga é parecido. Agora, a única coisa que você vai fazer, você vai colocar uma carga de multidão aqui de 3, né? Você não vai colocar uma carga de 5. É igual o passeio, no caso. Uma carga de 3 quilonewtons por metro quadrado. Tentando remeter aquilo que ela cobrou período passado, né? É, considerações quando a mesa colaborante aqui no caso, né? Quando vocês forem calcular a mesa colaborante, a distância que vocês forem achar é uma distância referente à face da alma da, dessa viga, né? É uma distância referente à face dessa alma para cá e dessa alma para cá. Isso pode criar um pouco de confusão, né? Porque é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Os exercícios que a gente faz, a maioria é uma coisa meio monolítica, né? uhum. Que você tem a laje aqui em cima, você tem uma laje aqui em cima e ela é uma coisa só praticamente com a viga pina. Então você acaba pegando um pedacinho daqui, só que já é uma coisa uníssona. Aqui não, né? Que é uma coisa só, mas você pega em relação à face da alma. É o que pode ter um pouco diferente caso isso caia, né? Mas tirando isso, é muito parecido. Porque quando você for fazer as partes das linhas de influência, vai ser a mesma análise. Eu lembro que, se eu não me engano, se não me falha a memória, quando você desenhava o esquema estrutural, ele ficava desse tipo. Opa, opa. Se eu não me engano, ele ficava alguma coisa desse tipo. Ou alguma coisa desse tipo. Ficava hiperestático, só lembro. Uhum. Só não lembro se eram 3 ou 4 apoios, mas. Aí depois fizeram só faz análise. Ah, quero na S15. Opa. Opa. Esse tipo de coisa.
e posicionar o trem tipo, igual tem alguns exercícios que eu fiz que são de peristática. Às vezes parece um saco fazer isso, mas é bom ter no dedo porque pode cair. E é mais simples também, porque você não calcula, né? Você mostra as coisas, você só indica a Ah, esse posição das processo. cargas. É, é bom fazer esse tipo de exercício também. Quando posiciona em momento, é diferente quando posiciona a linha de influência de cortante, né? Sim, porque as linhas de influência são diferentes. Voltar para aquele exercício que a gente está. Não, não, eu vi aqui um exemplo. Eu entendi. Viu? Aham. As linhas de influências vão ser diferentes. Não Uhum. necessariamente onde indica positivo numa linha de influência de cortante vai indicar positivo numa linha de influência Cortante que, de que o momento. final é reto, quando é balanço, É, a sinalização, né? o cortante ele vai ser uma linha reta. A O momento momento. vai ser uma linha também, mas ela tem uma inclinação. Uhum. O momento no balanço. Ele também vai ter uma linha, mas ele vai ser uma linha inclinada. Tá. Entendi. Mais dúvidas? Estou surpreso, pensei que apareceriam mais seres humanos hoje. É que tá todo mundo sem fazer os exercícios, né? Todo mundo atrasado na matéria. É, vocês ainda têm. É terça-feira, né? Uhum. Vocês têm segunda. Daí tem Então, sábado, domingo e tem, tem, segunda. tem uns 3 dias aí para Então, recuperar pontos. pelo menos o slide eu consegui pegar bem e eu vim todas as monitorias, né? Então todas as dúvidas eu já tirei. Mas demora muito tempo para fazer as questões de prova. Pô, eu fico muito tempo fazendo. Mas é assim mesmo. É uma coisa que eu noto também. Eu faço aquela loucura de colocar as capas de disco, né? Se vocês forem contar o tempo que é cada disco, vocês vão ver que eu às vezes levo umas 2 horas no exercício. Aí você fica pensando, mas a prova não tem 2 horas? Não tem que fazer três em uma prova? Aí é que negócio, você está fazendo exercício pela primeira vez, você vai Pô, vai levar ter um pouco totalmente mais de diferente. Porque você é tempo. super inteligente. Tipo assim, você está fazendo. A gente está vendo o seu material fazendo. É totalmente diferente. Mas calma, mas estamos fazendo do mesmo jeito. Você Não, só tem um gabarito para conferir. mas é totalmente diferente. Mas isso, Michel tá querendo entrar. Quando você vai fazer a prova, você acaba estando mais concentrado do que quando você está em casa. Ah, não, isso com certeza. Quando você vai fazer a prova, você acaba mais concentrado, mais focado e você também está mais treinado, porque Não é. você fez umas dois exercícios pelo menos parecidos quando você estava estudando. Então ela foi bem mais rápido por conta disso. Então não se assusta porque você está levando. Eu também. Quando eu fiz esses exercícios eu levei bastante tempo. Se vocês contarem o tempo que é cada disco, vocês vão ver que às vezes eu levei. Tem exercício que eu levei umas 4 horas para fazer. Mas quando você foi fazendo a prova, você foi. As coisas fluem mais rápido. Até por conta de nível de concentração. Eu acho que esse é um dos fatores mais importantes. Boa noite, senhor Michel. Fala, José, tá me ouvindo? Consigo, um áudio um pouquinho estridente, mas estou. Cara, Tenha tive que pegar. consciência que isso já está sendo gravado. Beleza. Quais são suas dúvidas? Cara, então, eu peguei algumas coisas aqui das suas questões mais conceituais Uhum. e eu fiquei com algumas dúvidas. Na página 31, tem a questão 2 para descrever, citar e descrever 4 classificações de pontes. Opa. É, Página qual? página 31. Página 31. Opa. Aqui. Eita. Diga, jovem. Então, cara, eu não entendi essa definição de classificação que tá aí. Porque aqui, Eu tipo, tô vendo o esquema de estruturas. eu pensei que seria, tipo, o esquema estrutural, o sistema estrutural de algum tipo de. Não, mas isso. Você chegou a ler os slides dela? Dessa parte? Não li não. Tá, então vamos direto na fonte.
Citar e descrever. Vocês lembram qual capítulo é? Esse? Putz, cara, não lembro. É bom. Deixa eu ver se é o 4. Vidas modulares. Não, nesse daqui não. Aqui é o de cara. Eu acho que eu tô indo muito na frente. Deixa eu ver se são os dois. Deixa eu ver se mais pra frente que isso daqui é discutido. Eu acho que é o 3. É o 3, né? Tenho certeza não. Deixa eu ver. Mas pela lógica faz sentido mesmo. Aqui, olha só, Michel. Tu tá com o PDF aí. Ah, pera. Eita, eu esqueço desse detalhe. Esqueço desse detalhe. Compartilha a tela logo inteira. Consegue enxergar agora? Ah, tô vendo. Aqui, ó. Finalidade, material, eixo longitudinal, planta, sistema estrutural e métodos construtivos. Até, tipo, eu achei, sei lá, um pouco confuso, mas eu não lembrava desse slide, não. É, Eu só, tipo, a definição de classificação que ela deu aí. e aí, mas aqui ela dá uma destrinchada em alguns, outros mais menos, né? Uhum. Isso daqui basicamente foi eu pensando como eu descreveria isso. Por exemplo, finalidade não tem muito o que falar. Só falar, é relativo ao uso da estrutura, como é que ela vai ser usada, dar alguns Sim, exemplos, sim. né? Material também é uma coisa que não tem muito o que descrever, você dá exemplos de diferentes tipos de material, explicar que os motivos que levam à escolha de um tipo de material ou não, baseado em métodos construtivos e outras coisas. A questão dos eixos, aí você tem que dar uma revisada lá naquilo que era um pouquinho de estrada zoom, com um pouquinho de desenho para engenharia civil, que tinha as Aham. questões das curvas horizontais, das curvas verticais, ver como é que ela vai se comportar nesse sentido. Questões de mobilidade do tramo, que é aquela questão das. Tem algumas que abrem o tramo, tem algumas que o tramo rotaciona assim, para você passar Sim, sim, sim. veículos marítimos. E tem a questão daqueles sistemas estruturais que existem bastantes, digamos assim. Tipo, tipo, se fosse uma prova, se caísse isso, eu ia só responder esse tópico. Eu É, não entendi assim. é aquilo que eu falei, né? No período passado não caiu nenhuma teórica, mas no período retrasado, 5 pontos da prova foram teórica. Então, isso tudo é teórica. Também fico com dúvida na questão 6 da página 83, dessa parte de ripagem, eu acho que está escrito aqui. Qual parte? A de ripagem. Ah, Eu não entendi como funciona. Assim, eu vi escrito aí, eu tentei ler um pouco. concretagem Só não, né? que, não, esse método inteiro. Ripagem? É, Ah, tá. É, deixa eu ver pelo Google. Vai ser mais fácil se eu pesquisar aqui, eu acho. Ah, deixa eu ver se tem algum GIF disso. Pra você não. assim, o que eu consegui tirar do que eu li foi que basicamente um funciona para mudado e outro método é que vai ser mudado em loco, né? Vai ser concretado. Isso, eu vou ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu ver se eu acho um vídeo disso. Ripagem pontos. Operação terreno. Ripagem. Processo construtivo de pontes. Ah, tá vendo isso daqui? Essa Sim, sim. treliça. Deixa eu ver se fica mais fácil de ver.
Aqui, ó. Mas basicamente essa treliça vai movimentando. Ela vai permitir a movimentação disso para lá e para cá. Como se fosse aqueles plásticos de indústria, né? Então basicamente é um mecanismo de treliça que vai permitir você levar e voltar com a viga para você Entendi. condensar ela. Que é o que eu tento descrever ali com palavras, né? Lançamento e posicionamento da treliça metálica sob ou sobre a projeção da longarina a ser produzida. E aí todo o resto do processo, né? Uhum. Que você vai levar a viga até o ponto que ela realmente tem que ir, depois você vai arriar ela ali. Nesse método eu consigo montar forma ali em cima, né? O quê? A forma eu já consigo fazer ali em cima e depois só tirar a Desculpa, Michel, o seu microfone ele tá meio. Então, assim, tá meio difícil entender o que você tá falando. Nesse método, as formas podem ser montadas no serviço Ainda tá. e locadas. Não sei se é só pra mim, mas tá dando muito chiado o seu Vou mic. tirar o fone aqui. Tenta se mutar e desmutar de novo pra ver se funciona. Tá me ouvindo agora? Opa, agora eu acho que está melhor, velho. Tá melhor? Tá. Tá. Assim, nesse método dá para montar as formas, né? Já em cima, quase funcionadas, depois concretado e depois ela deslocada para apoio. Desculpa, repete, eu não entendi a sua pergunta. Assim, porque no outro método das treliças propulsores, Aham. você só coloca o elemento ali que é pré-moldado, né? Propulsora é para pé moldado. Sim, mas nesse método de ripagem dá para fazer com forma quando a nova estrutura já está pronta. Dá para montar forma em cima dessas treliças e depois colocar ela para apoio. Porque assim, isso foi o que eu entendi desse método. Ah, você vai fazer o. Deixa eu olhar aqui direito para ver o que eu estou. Lançamento e posicionamento da treliça metálica sobre a projeção da longarina a ser produzida. Certo. Sobre a treliça são dispostos moldes, armaduras passivas, concretagem de vibração, desforma, proteção e injeção, a viga suspensa por macacos hidráulicos e deslocada lateralmente até a sua projeção. A ripagem, na verdade, ela é para um caso que você vai fazer a concretagem em loco. Mas essa concretagem não é já na posição exata da viga, né? Porque você vai ver ali que depois ela vai realizar com um posicionamento horizontal melhor pelos macacos hidráulicos. Entendi. Deixa eu ver aqui. Isso é pergunta de quê? Isso é pergunta dos tipos de lançamento de vigas. Eu acho que na verdade isso nem tem no slide dela, tá? Ela não deu pra gente ainda isso. Eu nem sei se no período ela deu, tá? Eu sei que eu peguei tudo que eu tinha de teórica que eu tinha conseguido Isso achar, aí eu não respondi tá no tudo. material não, pô. Eu olhei todos os slides. Eu acho que ela chegou a comentar das treliças propulsores. Não sei se ela comentou. Mas no slide não tá. Ah, isso é uma questão, tá? Ela comenta coisas que ela só disse. Ela cobra coisas que ela só disse. Pô, mas ela cobrar tipos e ela ter comentado um tipo é forte, né? Mas pode acontecer. Se ela falou, ela pode cobrar, entendeu? O histórico de, de provas demonstra isso. Bem complicado, mas...
Deixa eu te perguntar, aproveitar que o menino tá pensando aí na dúvida dele. Cara, eu tenho que. Ela dá as fórmulas todas? Ah, a maioria, eu acho que ela não dá coisas tipo FCTM, se vocês precisarem calcular. Não é se nessa prova precisa. Mas esse tipo de coisa não. Mas questões tipo. Acho que até o C e V ela dava a equaçãozinha. É, Mas ela dava. no gradiente térmico, a gente tem que saber a tabela, mas aquela fórmula Ô, gigantesca. Michel, eu vou te. Só um minutinho. Michel, eu vou te mutar rapidinho, tá? Tá Tá de dando novo, chiado. sabe? Tá dando Tá chiado muito muito alto o seu tirado. microfone. Pode A falar, fala. fórmula do gradiente térmico, aquela grandona, será que ela dá? Dá. Eu sei Dá? que ela dá porque eu não decorei e eu fiz a prova, então ela dá. Ah, então tá bom. Porque, tipo assim, eu fiquei, mano, loucura essa fórmula toda. Então tá bom. Mas dúvida, João? Eu tenho dúvida. Agora, Pode falar, Michel. Depois eu pergunto. vamos fazer aqui também. Michel, eu não entendi nada que você disse de novo. Dá a sensação que o seu microfone está debaixo d'água. Vou tentar arrumar aqui e já volto. Tá. Enquanto isso, então eu vou tirar a dúvida da Lara. Tá. Diga, jovem. Voltando àquele assunto das linhas de influência, quando é uma linha de influência hiperestática, teve uma hora aí que você fez tanto positivo quanto negativo, né? Os momentos máximos. Você Ou sabe foi qual cortante página você está máximo. falando? Só para eu ir para ela? E eu acho que era. É no Não comecinho? lembro, mas isso era o que eu estava mostrando aí agora. Antes disso. Isso daqui? Mas não precisa, não. Tá. Só, só, só a minha dúvida é a seguinte: a não ser que esteja no enunciado, a gente não precisa calcular o momento máximo positivo e o momento máximo negativo, né? Vocês vão Só o máximo fazer. dentre eles, né? Não. Tem que ser os dois? Se ela pediu os momentos máximos, é o máximo mínimo. Porque eles Hum, provocam uma coisa diferente na estrutura. Lembre-se disso. Um traciona em cima e outro traciona embaixo. Você não consegue dimensionar só com o maior valor entre os dois. Você precisa dos dois para dimensionar. Porque um está tracionando em cima, vai ser onde você vai colocar ferro, e o outro está tracionando embaixo, que é onde também você vai colocar ferro. Então você não. Se ela pedir, calcule os momentos máximos, é para calcular o máximo e o mínimo. ah, tá bom, entendi. Então, isso também acho que já responde minha outra pergunta, que seria, e que já quando é hiperestática, a gente não vai ter certeza de qual é o máximo valor, né? Exato. Já que não tem, a gente não consegue calcular os valores. Você Daí a fala gente vai ter que. referente a isso daqui? Isso, os Y, os 6, você É usou. um ponto. Aí, de qualquer forma, a gente vai ter que No... calcular para os dois, né? Tanto Isso, pro positivo quanto negativo. Aí já responde a pergunta. isso. A única coisa que você vai saber é que, por exemplo, o ponto que é o que você realmente. Deixa eu ver qual que são. Essa é CS15. Eu sei que isso daqui vai ser maior que isso daqui. Porque se você jogar no F2, você vai ver que na verdade isso não é tão distorcido assim. Isso na verdade é uma coisa meio assim. Ele vai perdendo força, vai ficando menor isso daqui. Esse, essas, essas, esse tamanho da linha de influência, né? Ele vai achatando, que é como se ele fosse perdendo influência realmente no momento daquela sessão, conforme você vai se afastando. É, Então, por exemplo, onde eu posicionaria as cargas pontuais? Para o positivo aqui, eu sei que seria alguma coisa por aqui. Isso é uma coisa que dá para saber. Para o negativo, realmente, você vai ter que olhar uma coisa em relação às proporções, talvez. Aqui como ela é simétrica, acaba que tanto faz se você colocasse isso daqui aqui ou aqui. Se as proporções fossem um pouco diferentes, um desses achataria um pouco menos, um pouco mais que o outro, mas eu não acho que ela vai chegar a nível de é, esse nível de cobrança de saber onde é que vai ser maior, onde é que vai ser menor.
Mas é bom ter essa noção que, por exemplo, aqui, que é o ponto onde você coloca, onde você imagina a rótula, vai ser um valor maior do que esse ponto aqui, porque está aquela dissipada na altura da linha de influência. Um pouco diferente do exagero que eu faço quando eu desenho as linhas de influência. Sim, o que eu fiquei pensando era que as áreas poderiam ser um pouco diferentes. Se, por exemplo, essa parte negativa aí tivesse um vão muito grande e esse central fosse um vão menor, Sim. alguma coisa nesse sentido. Mas tá. Aí eu também tava com uma dúvida no coeficiente de impacto. Uhum. Tem como colocar aquela regrinha do LV? Tem. Deixa eu achar aqui. Usei isso aqui. Usei aqui. Save. Save, né? Era mais sobre o vão mesmo que a gente vai usar no CIV. Então aqui, ó. Vão Aí a maior que gente. 10 metros e vão entre 10 e É, 20. a gente tem essa regra aí do vão menor do que 10. No caso, se eu Sim. tivesse, digamos, um vão de 8 e um vão de 12, eu vou separar o vão de 8 e calcular para ele um coeficiente, ou eu vou fazer a média do 8 e do 12 para calcular? Vamos ler. Agora eu vou ir com calma, porque senão, se eu explicar isso com rapidez, vai ficar meio confuso. Deixa eu ver. Esses dois exemplos são bons. Eu vou primeiro explicar qual que é a lógica que seria para aquele antigo e depois eu volto para esse e eu explico qual que é a lógica que seria para esse daqui. Que eu acho que eu consigo sanar todas as possibilidades dentro desse L e V aqui, né? Então vou copiar isso e levar para lá. Vamos com calma. Qual página que eu estava mesmo? Estava aqui, né? Isso. Note que ele diz aqui, ó. LV é a média aritmética dos vãos no caso de vãos contínuos. Intenta por vão distância entre dois apoios quando eu tenho dois apoios, ok? Tá aí, Laura? Sim, Ok? Beleza. Então vamos dizer. Então a gente tem aqui três vãos contínuos realmente, né? Tem uma sequência de três vãos. Esses vãos eles têm 12, tem um vão de 12 e dois vãos de 8. Isso, se eu fosse tirar a média, eu faria 12 mais 8, 20, 28, 28 sobre 3. Vai dar uma coisa menor que 10, né? Vai dar um número quebrado. É um pouco maior que. Um pouco menor que 10. Então teria uma média menor que 10, correto? correto. Essa média aritmética que eu vou tratar como LV. Então, como essa média é menor que 10, eu vou usar um 6 vezes 1,35 nessa questão, se eu fosse fazer, né? Se fosse calcular o coeficiente de impacto aqui. Ok? Rapidinho, tá conseguindo me ouvir agora? Estou. Ah, beleza. Show. E, assim, eu também tava com uma dúvida sobre isso, sobre essa média que você faz. Qual que é a discrepância máxima que pode ter entre os vãos para que eu consiga fazer essa média? Ahn, cara, não vai ter coisas com discrepâncias muito grandes, né? É, porque, assim, eu lembro que era algo em torno de 70%, sim? Eu não lembro o número exato. Esse era pro ferroviário. Rodoviário eu não lembro de ter essa limitação. É, Mas para fazer a média pro CIV, assim, não tem isso. que eu saiba, não. Que eu saiba, Tá. não. É a questão desse exercício aqui, tá entendido? Desse em específico. Se a média der menor do que 10, a gente usa 1,35. É isso, né? Isso. Tá, Tá. entendi. Agora eu vou voltar para aquele exercício um pouco antes, porque ele está um pouco, acho que um pouco do que é vão contínuo do que não é vão contínuo.
Tá vendo esse exercício aqui, né? Nosso esquema ficou dessa cara aqui. O que que é vão contínuo aqui, o que que não é? Isso daqui são dois vãos contínuos. Eu vou tratar eles de uma forma. Isso daqui são dois vãos contínuos. Vou tratar eles de outra forma. Isso daqui é um vão isolado. Vou tratar ele como um vão só. Não seria uma coisa aqui assim, isso daqui tudo são cinco vãos. Não. Vocês conseguem visualizar isso que eu falei agora? Sim, sim. Você também, ela? Ou ficou um pouco. Sim, acompanhei. Show. Porque senão, se vocês não tiverem essa visão, vocês acabam errando mesmo. E aí vocês tratariam isso daqui. Acaba que a média de tudo tá menor que 10, né? Mas você analisaria esse 6 isolado. 6 é menor que 10, ok. Tem dois vãos, cada um com 8. Média de 8. Então a média é menor que 10. Vou para cá. E aí vai. Ok. O que temos mais de dúvidas, jovens? Cara, eu queria fazer uma pergunta mais básica de novo sobre transversina. Eu lembro que ela tinha comentado que quando as transversinas não têm ligação com a laje, elas meio que não tem muita função estrutural. Isso, assim, é real ou eu só entendi errado, assim, o que eu falou? As transversinas, quando elas não têm ligação com Quero, a quero uma laje. coisa mais para montar as formas. Deixa eu pensar nessa frase. As transversinas, quando elas não têm ligação com a laje, elas não têm muita função estrutural. Deixa eu dar uma olhada na função da transversina para te responder melhor. Eu acho que é a página 34, né? 34, né? Isso. Ah, as transversinas são enriquecedoras transversais posicionadas entre longarinas, podendo ser ligadas ou não. São obrigatórias as transversinas de apoio. Quando ligada à laje, servem de apoio dividindo a laje em painéis. Quando desligada, evita a interferência das armaduras. Quando existem duas seções com duas ou mais longarinas, dão rigidez à torção do sistema, formando uma estrutura do tipo grelha. Tá. Isso vai depender um pouco, porque você está vendo ali. Quando você tiver. Vou até abrir isso no slide dela para falar com as propriedades. Isso deve ser bem o começo. Capaz de ser o primeiro slide dela. Se bem que o primeiro é bastante questões historiográficas e tudo mais. Tá o cara de seu segundo. Aqui, travessinas, formando uma estrutura de grelha. Deixa eu pesquisar no Ctrl F aqui. Não chega a detalhar muito. Mas nota que se você tiver duas ou mais longarinas, né, que ela fala, ela continua tendo uma função, porque você passa a ter rigidez à torção quando você tem ela, sem ela você não tem. Pensa o Mas seguinte, mesmo só com duas longarinas, quando existem seções com duas ou mais longarinas, dão rigidez à torção. é, Porque pensa o mas é seguinte, porque, pensa o tipo, quando a seguinte, gente vai vamos fazer um estudar a desenho. torção, Pode ser, pode falar. quando a gente vai estudar a torção, ela definiu como se não tivesse, em seção P, né? Não tivesse meio que uma solicitação de torção em si, mas sim um lado da ponte que sofreria meio que um deslocamento para baixo e outro para cima. Hum, Mas não exatamente torção nas longarinas, entendeu? mas entenda bem, elas fornecem um pouco de rigidez à torção à estrutura. Sim, sim, mas que quando tem essa solicitação de torção, em seção π,
É como se um lado deslocasse para baixo, outro para cima. Não teria torção nas longarinas. Seria Não, tracionar, mas quebrar. entenda uma coisa. Quando a seção celular, por exemplo, ela resiste à torção. Vai ser até um croquis disso aqui. Ponte 2 não. Opa. Acho que a forma como você está visualizando isso. Porque quem dá rigidez não é a longarina, é a transversina. Acho que você não está conseguindo visualizar isso. Pensa o seguinte: quando eu tenho uma seção celular, opa, esse lápis aqui. Quando você tem uma seção celular, você tem alguma coisa aqui assim, né? Uhum. A armadura que você vai colocar de torção, você vai colocar uma armadura de torção aqui, você vai colocar uma armadura de torção aqui, uma armadura de torção aqui, e uma armadura de torção aqui. Certo. Então nota que isso daqui está resistindo à torção, tá? Mas isso daqui também tá. Isso está dando uma rigidez. Até porque se não tivesse essa seção pi, não tinha rigidez, né? Torção. O que eu tô falando da seção pi é o seguinte. Isso daqui, sozinho, se eu tenho um desbalanceio de carga aqui, vai tender a simplesmente rotacionar, correto? Eu não vou ter uma rigidez que vai travar isso nesse sentido, né? Não tenho rigidez suficiente para isso. Se eu tenho uma transversina aqui, ela já vai servir de travamento, que vai tentar descer isso daqui subir assim, ela vai dar uma segurada nisso. Você vai ter uma Saquei. rigidez segurando isso, Uhum. entendeu? Entendi. Assim, claro que você vai tipo, se aprofundar um pouco mais do que é necessário, né? Mas então o esforço principal das transversinas seria solicitação de cortante, né? Esse elemento. Pensando nessa lógica. Transversina. Pá, 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 pá. Cara, na verdade você vai gerar um. É como se você estivesse gerando um fluxo de. Pelo menos eu raciocinando agora, né? Tenho noção que isso pode estar errado. É como se você gerasse um fluxo de torção. É porque, assim, eu fiquei muito preso nessa parada de deslocamento. Pensa aqui. Isso daqui tem meio que um fluxo de torção por aqui, não tem? Sim. O que vai acontecer é uma coisa parecida aqui. Coisa semelhante, Mas, uma coisa que vai travar ali. assim, isso seria aplicável porque, tipo, vai ser meio que uma coisa pontual, não vai estar na sessão inteira, em todas as sessões da É, não, ponte, né? se tivesse em toda a sessão era celular, né? Sim, exatamente. É, mas não é a Mas única eu. função, né? Quando ela está ligada à laje, ela Aham. vai dividir a laje em painéis, né? Sim, sim. Então, não se prenda somente a isso, mas é uma das. É, porque, assim, era uma coisa bem do início que eu não tinha entendido direito até agora. Assim. Uhum, É, acho que foi uma das minhas dúvidas, eu foquei bem mais nessa parte. Ah, tá, tem mais uma coisinha. tá. Mas só É, pra te perguntar se só para vale a saber, pena. deixa eu já preparar o meet aqui de canto. Deixa eu abrir o meet aqui para já preparar outro de canto, porque esse está perto de acabar. A gente já migra para lá logo. Don't believe, don't believe, don't believe, don't believe, don't believe, don't believe. É... Criar uma reunião instantânea. Eu já mando o link aqui, vocês vão para lá também. E eu mando lá no saco também. Achou. Deixa eu mandar aqui direto, que eu acho que para vocês vai ser mais fácil, né? Tá mandando Enquanto aqui? isso. Mandei. Mandar lá no grupo do YouTube também. Tô indo lá. É, você vai trocar da janela da direita para da esquerda. Prum, prum.
Pronto. E- Outro ser humano está pedindo. A própria Lara. Opa. Aceitar, aceitar. Permitir todos. Permitir todos. Pronto. Mandei no grupo de pontos também. Mandei no grupo de pontos. Show. É... Diga, jovem. Agora que nós temos mais tempo. Mas então, aqui é mais uma coisa sobre a prova. Você acha que vale a pena gravar dimensões mínimas, sei lá, de liga pré-moldada, pilar, assim, qualquer coisa. As dimensões mínimas dos elementos que a gente vai usar em ponte. É uma Período coisa que vale a passado não pena teve deixar que de usar lado. isso, né? Período passado não teve que usar isso. Tá. E não teve que fazer um pré-dimensionamento, digamos assim. Aham. Mas é bom saber, né? É bom saber tudo que você puder, na verdade. Mas É, no meu período não caiu, né? aham. Eu acho que no anterior também não. Mas é aquilo que eu falo. As provas da professora Mayna são provas que ela costuma trazer sempre novidades. Então, É. eu não posso vir para você e falar, não cai, não estude que não vai cair. É uma coisa que ele seria leviano da minha parte fazer isso com você. Estaria Assim, eu tô meio brincando. dividido entre ficar estudando mais essa parte conceitual e ficar fazendo difícil. É, assim, eu sentaria a mão em exercício, se eu ainda não tivesse feito isso antes. Aham. Porque você tem que estudar Berg-Tranks, Corbon, Uhum. distribuição transversal em seção pi, distribuição transversal em seção celular, porque você tem que fazer PTC, PNC, e fazer trem tipo de torção também. As linhas de influência que você tem que desenhar, Uhum. de momento, momento Ah, torsor, cortante. Essa é uma coisa mais simples, né? Mas bom, vou ver também alguns casos. uhum. Deixa eu ver. Cálculo de CV, cálculo das questões de carga, peso próprio, sobrecarga. São coisas que teve que fazer no período passado. São coisas que geralmente caem. Gradient térmico. Sim. Você comentou que os valores do guarda-corpo ela daria, né? Sim, sim. O da barreira também? Ahn, a barreira é um padrão. Aquele valor que tem quando você calcula lá no. Aquela calcula lá no slide, que eu não tenho de cabeça, eu acho que é 0,232 metros quadrados, que se eu multiplicar por 0,25, dá. Eu falei que eu não tenho, mas acabei de tirar da cartola. Deixa eu ver aqui. 25 quilonewtons vezes. Quilonewtons não, né? Quilonewtons por metro quadrado vezes 232. 5,8, se eu não me engano, é esse valor. Depois confirma no slide. Mas essa barreira no DSF é padrão. Você pode. Tá, então a gente teria que gravar, então, de qualquer forma. Esse 5,8 é bom ter de cabeça gravado. Essa barreira ela Tá. tem 0,40 de largura, de altura eu não lembro quanto. Mas eu lembro que a área dela dava 0,232 metros quadrados. Confirmei também no slide. Isso é uma coisa que eu tenho 90% de certeza, digamos assim. Até porque é difícil fazer o cálculo dessa coisa. Ela não dá as dimensões exatas da barreira, né? Porque o ideal é que vocês decorem porque é uma coisa padrão. Mas quando a gente tem as dimensões dela, dá dois trapézios, três trapézios, eu acho. Ou um retângulo e dois trapézios. Então, jovens. Ah, mas uma coisa bobinha. Para linha de influência de torção, eu vou fazer ela igual, praticamente, né, a de cortante, só que ela para na rótula, né? Ela é igual de cortante, ela para no apoio. No apoio. Ok. Ela morre no apoio.
Deixa eu pegar o meu trabalho do passado para mostrar para vocês. Eu acho que vai fazer mais sentido do que qualquer coisa. Isso realmente é um ponto que vocês se empanam, principalmente porque o F-Tudo não faz. Fui fazer esse no trabalho, tive que desenhar uma por uma no CAD. Uma trabalheira. Trabalhos e projetos, pontes, carga, visto 2. Show of suicide. Deixa eu ver se eu abri o arquivo certo. Abri o arquivo certo. Pois bem. Opa. Ah, vocês não estão vendo minha tela mais, né? Porque a gente trocou de tela inteira. Tela 1. Estão vendo minha tela agora, gente? Agora sim. Show. Ver aqui certo. De momento, torçou. Aqui, ó, tá vendo? É de torçor. Olha como é que é descortante. Ela. Vocês conseguem ver o símbolozinho do meu mouse? Dá pra ver sim. Sim, dá pra ver. Dá pra ver? Show. Vocês estão vendo que cortante é normal, né? Isso daqui vocês sabem fazer. Notem como é que vai ser de torçor. Tá vendo que ela morre aqui no apoio? Ah, sim. Né? É... Depois disso é só posição de trem tipo, né? Mas é simples de fazer, só que vocês costumam se bananar porque ela comenta na aula que isso opera assim. Se vocês não têm um trabalho em sessão celular, vocês não aplicam tanto, aí vocês esquecem, e aí abre a prova e tá lá. Mas é tranquilo, é uma coisa tranquila. É só morrer no apoio, não vai sair daquele vão, né? Vai morrer naquele vão. Não transpassa para os outros vãos. Beleza. Eu falei que ela É comenta assim, uma se vez fosse só na aula, fazer. mas tem isso até no slide. Tem essa explicação no slide, eu lembro. Sim, sim. Tem essa explicação no Mas slide. assim, Então, eu acho que no caso ali do. Desculpa. Pode falar. não é porque eu acho que o slide que tem isso é porque ela não enviou ainda, né? É, Eu é que período não passado quem sei. deu essa aula foi. Acho que quem deu essa aula foi o Carneiro período passado. Foi. Acho que a professora Mari teve algum problema que ela não pôde dar essa aula. Foi o Carneiro que deu a aula. É, mas tem um É, slide que trata disso. Não sei se foi o que está faltando. Capaz de ser, porque o 7 é o que mesmo? O 7 é a distribuição transversal? sim, se não me engano. Eu acho que é o 8 mesmo. Eu acho que é o 8. Ô, José, aí no Para caso, mais se eu fosse jovens. fazer essa linha de influência no balanço, também seria igual cortante. Esse daqui é S0, desculpa. Deixa eu pegar o. Aqui, ó, como é que fica. Aquela questão, não sai do vão. Ah, tá. Não sai do vão. Ela Entendi. não transpassa para laje de transição, não. Uhum. No seu trabalho foi sessão celular? Foi. Esse daqui é o meu trabalho. Ah, tá. A gente só faz esse tem tipo de torsor para celular. Ah, sim. Eu acho que é o trabalho que a professora colocou no Crespo para vocês. Ela colocou lá. Ela colocou, né? Foi mesmo, foi do. Tem outro trabalho também que é referência, que é o do Caio Fausto, mas o Caio Fausto é pi. Ela colocou o celular, então foi o meu mesmo. Então, como estamos? Estamos. Mas estamos com mais dúvidas? Cara, acho que não, tipo,
Acho que eu tô entendendo razoavelmente a matéria. Tá, então Eu eu só fiquei vou. mais preso nessa parte. Eu vou encerrar a gravação, tá, gente? Ou vocês têm mais, vão tirar mais alguma dúvida? Não, não tem Não. dúvida. Tá, então encerraria a gravação.